Meu nome é Irma Bruneto, eu sou gaúcha, nasci lá em Erechim, 1959, no dia 13 de dezembro. A mãe conta que quando eu nasci, que a parteira, naquela época a parteira que vinha lá, ela era uma pessoa que veio da Itália, que tinha participado da guerra lá na Itália. O marido dela morreu na guerra, ela veio embora para o Brasil. E ela disse que quando ela me pegou no colo, ela tirou, né? Ela disse para a mãe que eu ia ser uma pessoa muito importante, eu ia ajudar muito o mundo, a humanidade, assim. E faz uns 2 anos que eu fui visitar uma mulher lá em Palma-Sola. E essa mulher foi vizinha da minha mãe. E ela me contou essa história que essa mulher falou. E ela foi me conhecer agora, depois de muitos anos, né? Mas, enfim, a minha infância, então, nós passamos praticamente lá em Erechim, né, na verdade, até os 9 anos. A gente tinha um pouquinho de terra lá, um pedaço de terra, mas eu me lembro quando eu tinha 8 anos, nós já ia na roça. A mãe juntava todos nós, né, piazada, nós éramos 6 irmãos. E nós ia de tarde, né, porque de manhã nós ia na aula. E a mãe fazia uma chaleirada de café, misturava café com leite numa chaleira, e pão e tudo, e xícara e caneco e tudo, e lá. E nós ia tudo junto para a roça, e lá nós ficávamos no meio nós já trabalhava, porque o pai fez uma enxadinha para nós, e tá, mas o melhor horário era a hora que vinha o café, frio já, né? Lá para as 4 horas, frio aquele café e tá. E assim, a gente tinha uma vida muito miserável, assim, porque a nossa terra não produzia nada. E na época não tinha calcário, né, para corrigir. Eu me lembro que eu e minha irmã ia arrancar mandioca para as vacas, e nós duas não podíamos carregar uma carriola, daí nós vinha com carinho de mão, nós vinha uma em cada perna da carinho de mão para fazer força para nós levar, né, trazer a mandioca. E era de formiga mineira, assim, sabe? Eu tenho essa imagem, assim, sabe? E hoje a gente vê que onde tem aquela formiga mineira é terra muito fraca, né? E aí, assim, ó, a gente vivia com umas vaquinhas de leite, e a mãe sempre doente, e o pai sempre financiava a mesma vaca, porque tinha que gastar o dinheiro que dava para... E eu me lembro que eles carimbavam, assim, a vaca com ferro quente para mostrar que era a vaca financiada, mas daí quando gastava aquela coisa, o pai carimbava a mesma, mas não, era uma forma de sustentar a família, porque nós não tínhamos renda. E a mãe sempre no hospital, e assim o pai fomos se endividando também, né? E não conseguimos mais pagar o banco, e daí o pai, aí vendemos a terra lá em Erechim, e fomos morar em Quilombo, daí junto com um tio, que era para ter um pedaço de terra para nós, mas depois ele acabou, a terra ficando só para ele, nós ajudamos ele a pagar a terra e nós ficamos sem. E assim, ali em Quilombo também, então assim, foi uma coisa de desbravar o mato, assim, né, terra nova, meus irmãos já ajudavam o pai a derrubar mato, e depois nós entrávamos também, né, para colher o milho, eu e a minha irmã com o cavalo, né, nos cargueiros, enquanto eles faziam outros serviços, eu e a minha irmã. Assim, nós era sempre, desde pequeno, de trabalhar, e toda a família, o pai fazia todo mundo ir para a roça e tal, enfim. Então a gente sempre foi de uma vida com muitas dificuldades, com muita necessidade. Eu lembro que quando lá em Quilombo já nós era muito de igreja, de participar da comunidade, de ajudar os outros, né? Eu era sempre aquela menina que quando uma mulher ganhava neném, a mãe me mandava para ajudar lá, fazer o serviço e levar uma coisa e levar outra. E aí assim, uma coisa que aconteceu, nós sempre ia no culto, no terço, na verdade, domingo de tarde. E depois, uma época, foi passado o culto para de manhã, né? E nós, no inverno, nós não ia no culto porque nós não tinha blusa.
porque quando era domingo, uma blusa decente para ir, né? Então, meus irmãos também, eu me lembro que não iam de manhã porque era frio e a gente não tinha casaco, né? Então a gente passou tudo que é necessidade. Mas uma coisa assim que nós, assim, mesmo nós não tendo terra, ou mesmo lá em Erechim que nós tínhamos, a gente nunca ficamos sem uma vaca de leite, sem ter porco para banha, né? Que nós, é uma cultura também camponesa, né? De ter galinha, de ter ovas, então assim, fome a gente não passou. De ter alimentos, e sempre fomos de produzir alimentos e tal, mas necessidade assim de roupa, de calçado, né? A gente passou muito. De casa cheia de fresta, quanto frio que a gente passou naquelas casas, cheia de fresta nos invernos, assim, morando sempre mal e tal, né? A casinha que hoje eu vivo é a melhor casa que eu já tive na minha vida, porque eu nunca teve uma casa que a gente bem fechadinha e tal, nosso tempo. Aí depois a gente então foi crescendo lá, saímos de Quilombo, eu já tinha 18 anos, e nós lá em Quilombo, que era a mesma comunidade do Dilson, né, a gente era muito, muito envolvida na comunidade, né, que assim, o dia que a gente foi embora da comunidade, assim, era um desespero da comunidade, assim, choravam alto, assim, sabe? Fizeram uma despedida para nós, assim, que parecia que a gente tinha morrido, sabe? Porque era uma coisa, assim, de tanto que a gente foi prestativo para a comunidade, assim, sabe? Toda a nossa família, então era um desespero, sabe? Assim, de todo mundo quando nós fomos embora. E aí a gente foi morar em Xanxerê, daí, e a gente lá também foi trabalhar nas granjas, né? Bem ricos daí, né? Os donos do município, os Bortoluzzi. Nós pagava 40% de renda, né? E trabalhava nas leiras, trabalhava nos banhados, onde não ia máquina, enfim. Então, a gente, assim... E lá a gente, assim, produzimos muito, assim mesmo, mas a renda comia nós por uma perna, né? E foi lá que a gente, então, nos anos 80, a gente começa a se engajar, né, então a gente sempre participou da igreja, mas já dentro de uma igreja mais progressista, da teologia da libertação, enfim, e a gente foi criando consciência de classe, enfim, e pela própria necessidade, enfim, que a gente tinha, não tinha terra, o sonho de ter um pedaço de terra. Eu me lembro aquelas granjas, de tardezinho, quando eu vinha embora da roça, eu sonhava de um dia nós ter uma terra igual àquela. Meu Deus, quando é que nós vamos ter uma terra, né? E hoje nós temos, né? Uma terra igual àquela. Eu conheci porque eu comecei a ser MST. Na verdade, fomos nós que construímos o MST, né? Então a gente não conheceu, a gente era a força viva, né? A força viva do MST, porque a gente, como eu já, né, participava da Pastoral da Juventude, já começou a Pastoral da Juventude, já a CPT, então todo esse processo de construir o MST a gente estava junto, né? Mais meu irmão, o Egídio, né? Mas eu ali na cola também, né? E eu também ajudei a construir o MMC, a MMA naquela época, né? E a gente teve uma figura maravilhosa, assim, bacana, como foi uma irmã, né? A irmã Mercedes, ela, o Padre Cleto, que, né, lá de Xanxerê, que nos empurrava, o sindicato, então já participou do PT, já se filiamos lá em 82 e tal. Então era muita coisa junto, né? E quando a gente decidiu, né, quando foi o MST foi fundado em 84, mas assim, lá, aqui em Santa Catarina a gente começou a discutir lá em meados de 84. Já no final do ano de 84 foi feito um primeiro encontro do MST, lá em Chapecó e tal, né? Onde foi tirados os delegados já para ir para o congresso, que deu em 85, né? Então a gente participava de todas essas reuniões e tal, né? E quando a gente decidiu, eu falei para a mãe lá, né? Um dia, assim, porque eu trabalhava com a questão do movimento das mulheres, mas assim, eu era mais pobre, todas eram agricultoras, né? Então, assim, um dia eu cheguei em casa chorando de raiva, porque a pessoa não dava muita bola para organizar, né? Não tinha necessidade, porque elas, né?
Eu disse pra mãe, mas quero mandar a merda essas mulheradas, vou pro sem terra mesmo, vamos pra ocupação. Eu disse pra mãe, a mamãe disse, tu tem coragem? Eu disse, não, eu vou. Eu me lembro daí, fomos. Então foi assim, não é que eu conheci o MST, a gente foi construindo ele desde lá embaixo. Aí depois, ali em fevereiro de 85, eu e meu irmão e mais um sindicalista lá, fomos conhecer Nova Ronda Alta. Lá, a Nova Ronda Alta já era um assentamento coletivo, né? E nós fomos lá para pegar a experiência de como era um acampamento. E aí a gente trouxe 2 mulheres de lá, né, orientado por essa irmã, vocês articulam com as mulheres de lá para vir trazer, para fazer um trabalho com as mulheres de Xanxerê, para motivar para elas ir para o acampamento. Porque todo mundo tinha muito medo, ninguém sabia como que ia ser e tal, né? E aí, enfim, a gente foi entrando, daí a gente foi ajudando na organização, eu mais na questão das mulheres e tal, ali em Xanxerê. Eu fui, assim, vendo o que precisava para levar para o acampamento, né? Então, eu tinha uma cesta, assim, balaia, assim, cada coisa que eu me lembrava, eu talvez estava lavando roupa, me lembrava de uma coisa que punhava dentro da cesta, né? Mas desde a Bíblia, vela, lanterna, fósforo, enfim, né, o terço, né, tudo isso aí e tal, né, e muita coisa, assim, primeiros socorros, uma urina, uma coisa e tal, né, enfim. E a gente foi, daí eu me lembro que a mãe veio no quarto onde eu estava arrumando as últimas coisas, dela disse, mas tu não vai mais voltar para casa daí, né? Daí que nem fosse uma filha e na verdade não voltei mais, né? Assim como para morar, né? Nunca esqueçam. Era uma decisão muito forte, assim, pra gente também. A gente não sabia o que a gente ia encontrar, enfim, né? Mas foi assim que a gente partiu. Então, assim, tinha um acordo, né? Tinha um acordo, porque a gente não sabia o lugar e nem o dia, né? Só uma comissão, então foi avisado, então. E entre a comissão que organizou, eles definiram, né? Às 4 horas da manhã na ponte, todo mundo, e se esperar os caminhão lá na ponte. Aí o pessoal foi vir, então todos os caminhões tinham uma marca, uma bolsa de estopa, a gente chama estopa, uma juta, na frente, sabia que era um caminhão do Sem Terra. E a gente tinha muito essa questão da igreja, na verdade, da história do povo de Deus, né? Do Egito, que partiram, que tinha sinais nas casas de sangue e tal, então a gente tinha toda essa relação. E nós lá na comunidade, nós se reunimos tudo lá em casa, né? Todo mundo veio de lá em casa. E daí, nós pegamos, o caminhão chegou para carregar nossas coisas, né? Até nós, o caminhão não vinha bem lá em casa, fomos na casa de uma vizinha, e avisamos a vizinha só no dia que nós ia, né? Isso queria muito bem, mas nós não ia contar para eles, né? E daí todo mundo levou lá as coisas. E daí, antes de subir no caminhão, daí eu me lembro que o meu irmão leu um texto da Bíblia, né? Que era que Deus disse a Moisés, vocês vão conduzi-las a uma terra que corre leite e mel. Foi lido o texto da Bíblia, rezamos o Pai Nosso e seja o que Deus quiser. Subimos no caminhão e fomos, né? E daí nós demos uma volta grande. Daí nós tínhamos outro grupo que estava escondido no cemitério, lá em Xanxerê, para nós carregar, né? Que era tudo escondido. E aí você tem um caso meio engraçado, eu vou contar já para contar. E daí naquilo, o pessoal lá esperando o caminhão, tudo lá, né? Escondido no cemitério, e naquilo era um sábado de noite, era já meia-noite quase. Mais de daí vinha um bêbado, vinha um cara, e viu aquele vucu-vucu, e chegou ali naquilo, chega o caminhão. E rápido para carregar, e o pessoal carrega ele também. Mas ninguém sabia que ele não os outros não sabiam, nós, né? E pelas tantas, o bêbado e tudo quieto, em cima da lona, né? Tudo carregado, né?
E daí o cara começou a resmungar e o meu irmão pediu, quem que é? Você carregaram esse... Não, nós não sabemos, não. Daí o cara disse, não, ele chegou na hora, que coisa. Daí descarregaram ele lá em Faxinal. Então, deu uma volta, nós não viemos lá ir por Bom Jesus, nós fomos lá por Faxinal pela Volta Grande e tudo para dispensar a polícia, né? E o bêbado largamos lá. E a gente então... A gente foi... Quando chegamos lá na ponte, já estava um vucu-vucu. Por quê? Porque o caminhão lá de Samburá, que era o caminhão do Santinha ali, que foram, eles chegaram cedo, porque eles moravam perto. E eles acabaram entrando antes do mês de ficar esperando, entraram lá dentro. E lá já tinha o pessoal que estava cuidando da área, já tinha esse comentário. E eles então... chegaram, começaram a descarregar, pois a Maroni conta, mas aí eles chegaram e deram um susto neles, eles tiveram que carregar de novo e tal, né? E voltaram na ponte esperar. Enquanto isso, eles se articularam. Mais gente, pistoleiro, e eles eram arrendatários, na verdade. E vieram ali na ponte. E eu lembro a gente embaixo da lona, era aquele falatório lá, e o Gide tinha descido, e eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, e comecei a rezar lá em cima da coisa. E rezar, puxar o terço, né? E tal. E aí, daí a pouco, daí eles, numa ação desesperada, os pistoleiros lá, eles botaram fogo na ponte, né? Para impedir que o pessoal voltasse. E aí o pessoal do primeiro caminhão, né? Que ali descer, disse que, né? Desceram e vamos enfrentar. E aí o pessoal tinha medo que tinha bomba lá e tudo. As mulheres contaram, dinamite, não sei o que, e não tinha nada. Eles fizeram um monte de paia. E daí apagaram. E aí quando a gente foi, aquele gritedo, sabe? E aí quando a gente foi passando a ponte, a gente foi tirando as lonas, né, Marioni? E era uma alegria muito grande. Meu Deus! E teve um outro fato lá de Xanxerê, de uma família que foi junto com nós. Eles foram guardando as coisinhas e tal, e nas caixas. Eles iam, né, e deixar a mudança para a minha família lá cuidar, né? Mas eles iam o casal, tudo, né? E daí acabaram esquecendo de guardar alicate. E daí já estavam as caixas fechadas. Daí a mulher disse, põe aqui na minha sacola do nenê, que levava as coisas. E lá foi quando começamos a descarregar as coisas. Não que precisamos cortar a cerca, só que como a gente começou a descarregar as coisas, tinha uma cerca. E que atrapalhava, enroscava as bolsas. E daí ela disse, e aí o homem se lembrou, aqui tem alicate. Daí cortamos, estava na primeira, você estava na caixa, não teria... Mas enfim, assim, aquela alegria tão grande da chegada, é um negócio assim... É que a gente sonhava, assim, com esse momento, assim, da terra. E nós já chegamos e fomos já arrumar lugar aonde fazer e tal. E os meninos, nós fomos num grupo de jovens da comunidade, né? Nós éramos um grupo de jovens de 20 jovens, nós somos em 9 para a ocupação. Então nós dividimos a lona, nós ajudamos a pagar a lona, né, entre os 9, cada um levou uma coisa e tal, e nós mantemos. Então os piás já foram achar as varas e coisa arada, e aquela alegria. E nós dizíamos, meu Deus, que terra boa, aqui nós vamos ficar, aqui ninguém vai tirar nós, né? Ficamos 15 dias, tivemos que sair. Enfim, né? Então, era coisa. Depois aí na semana seguinte, aí nós, porque na verdade, quem tinha ido ver a área para ser ocupada foi o meu irmão Egídio, a Isabel e o Frites. E o sindicalista, Tomás Novelo. Só que eles tinham ido ver onde que nós ia fazer acampamento, nós ia ocupar umas 2, 3 áreas. E só que ali o pessoal parou e acabou ficando tudo aí, né? E aí, na quinta-feira, aí a ideia era nós ocupar outras de lá. Só que nesse dia o Egídio não estava, né? E eu, Santinho, lá, e vamos ocupar as outras. E fomos a pé, nós fizemos uns 10 quilômetros. E aquele povão, então, tinha uma fazenda do Major ali, na primeira, que não dava para ocupar, porque ela estava cheia de pistoleiros. E então nós fizemos um acordo com eles já punharam as pistoleiros ali, e nós ia ocupar as outras, né? Lá que hoje é a 25 de maio.
E nós fomos, daí cada 100 metros tinha um pistoleiro assim com uma carabina assim, sabe? E eles passavam com essa caminhonete cheia de arma. E nós cantando o povo de Deus, e rezando o terço, e caminhando, e cantando, e fomos, né? E fomos embora. E lá ninguém sabia onde era o local. E é por isso que andamos mais da conta, né? Fomos lá pela gruta, lá embaixo e coisa, porque o Santinho não sabia onde era. Daí depois, quando ela estava chegando, o Egídio e a Eva chegaram. A Eva, e que não era, mas enfim, ocupemos, né? Mas aquela ocupação lá forçou aquele acordo que a gente tem, que até hoje, né? É o acordo que foi assinado dia 3 de junho. Forçou para o governo se comprometer, então nós tínhamos que parar com as ocupações e ele se comprometeria de 120, em 3 meses ele começar a fazer as vistorias das áreas, né? E começar então a assentar as famílias e tal. 120 dias, só que esses 120 dias eles demoraram para nós 3 anos, porque nós ficamos teve gente que foi assentada em outubro, já saiu a terra, então 25 de maio até outubro, que é 25 de maio, a de Ponte Serrada, de Abelardo, a 26 de outubro lá de São Miguel, porque nós fizemos 2 ocupações simultâneas, né? Aqui em Abelardo e lá em São Miguel do Oeste, né? É a mesma organização e tal. Então lá, então saiu 3 Passos, saiu, então todos em outubro, novembro, ó, tem um assentamento lá em São José do Cedro, que é a 12 de novembro, então é a homenagem ao 12 de novembro. E nós fomos indo, né? Então nós ficamos 1 ano, aí fizemos um acordo, nós tínhamos que sair para o INCRA para poder vistoriar as áreas, e aí nós saímos e fomos para um potreiro, porque não tinha onde ir, e tal, lá foi terrível, né? Lá era 1.200 famílias piadas num hectare de terra, não sei se dá 1 hectare. Lá o frio, a falta de lenha, lá foi pesado, né? E depois nós fomos então para as áreas provisórias em Faxinal e também ali em Abelardo. Aí ali a gente ficou mais 1 ano, ficamos 1 ano, e aí o pessoal ia saindo, né? Conforme o INCRA ia desapropriando as áreas, então era selecionada as famílias pelo número de pontos, né? E o pessoal foi indo. E como nós éramos mais jovens, nós tínhamos menos pontos. Então os jovens tinham menos pontos, fomos ficando por último. Por isso que quem foi para Itaiópolis, a maioria foi uma grande parte da juventude. Nós fomos para Itaiópolis, que era para ser nosso assentamento. E de lá, então, depois de 1 ano, o INCRA fez nova vistoria. Lá também a gente sofreu muito longe, muito no meio do mato, assim, sabe? E fazia 10 quilômetros para pegar um ônibus. Imagina quando a gente vinha para casa pegar comida nos pais e chegar com a sacola, caminhar 10 quilômetros, um pouco menos da tua, viu, Mariuni? Mas 10 quilômetros com sacola nas costas, dá vontade de jogar para as capoeiras. Deus o livre. E aí depois de 1 ano, então o INCRA fez nova vistoria. E aí a gente, que só ficaria 50 famílias lá. E nós então tivemos que sair novamente, e aí a gente esperou mais 1 ano, e aí onde saiu essa área de Dionísio Cerqueira, onde a gente foi assentado em 35 famílias. Na verdade, essa coisa de ajudar os outros, eu tenho muito da minha mãe, né? Então essa coisa de se preocupar mais com os outros do que com a gente. Então essa é uma coisa de cristão, de uma coisa mais de igreja, eu acho, assim, de doação, é um sentimento mais cristão, né? Essa de se doar e tal, né? E assim, que nem diz o Dilson, na verdade, a liderança é aquela que ajuda a resolver os problemas do povo. Então, se tu não tem essa preocupação de resolver os problemas, e nós somos a liderança é aquela que ajuda a resolver. Não, às vezes a gente até faz demais. O pessoal diz que eu sou meia burra porque eu faço demais, porque eu me dou demais. Mas assim, a gente,
Por que que o povo te procura? Porque sabe que tu resolve. Uma pessoa que enrola o povo, a pessoa não vai procurar, aquilo lá é um enrolão. Aquilo lá só fala e não faz nada. Então, a melhor, e o Ranulfo já dizia, liderança é aquele que pensa além da sua família. Aquele que só vê a sua família nunca vai ser liderança. É aquela que vê além da sua família, além da sua necessidade, que a necessidade do outro é... Então isso que te faz uma liderança, é tu ajudar a resolver os problemas do povo. E essa parte eu sempre me dediquei, eu sempre... É minha... né? É a minha maior preocupação, assim, de ajudar. Então isso que torna a gente... E a gente ser honesta, e a gente ser sincera, a gente não mentir, a gente não enganar o povo. E a gente tem uma causa maior, né? Hoje eu sempre digo, eu não consigo mais ser feliz só pensando em mim. Não tem felicidade individual, não existe. A gente só é feliz se os outros são felizes. Se os outros têm... Porque é muito... Não tem mais como tu ser feliz assim, agora eu vou... O pessoal me diz, você está aposentada, agora vai viver a tua vida. Mas que vai viver a tua vida? Que vida? Se a gente está... Claro, se a gente pudesse descansar um pouco mais, mas a gente, né? O prazer, depois que a gente cria uma consciência, o prazer da gente, ele não está só em se satisfazer coisas pessoais, não tem mais. A tua consciência não te permite mais. Então é uma angústia, a gente não é feliz assim, né? Então acho que é isso que faz uma liderança, eu acho que são esses valores que eu tento praticar. Para mim, tudo isso era muito estranho, muito novo, né? Muito novo. Então eu me lembro desde a primeira vez quando só um outro fato lá em Abelardo, ainda nos primeiros dias da ocupação. Meu Deus, então o Santinho e o Gide não podiam dar entrevista, porque eles estavam muito visados, então eles tinham que se esconder. E aí me botaram eu numa comissão de imprensa e tal, gente, o coração saiu para a boca, meu Deus, quanto tremer, quanto na frente do microfone, gente, olha, para mim era a pior coisa, então assim... E mesmo falar em público, mesmo que eu ia lá ler a leitura na igreja, essas coisas, culto, mas é diferente do que tu falar, tu fazer um discurso e tal, né? Então, assim, tudo era muito novo. Então aqui também, quando a gente veio, começou a vir para Florianópolis, nas negociações com o INCRA, mas eu não falava nada, gente do céu. Então... Assim, era muito difícil. E ali, eu me lembro que quando a primeira vez que nós tivemos um contato mais direto foi uma vez que a gente veio... Fiquemos acampados um mês na frente da catedral. Os barracos, tudo ali, né? E chovia, a água passava assim por baixo. Deus ali. E tal, e ali vinham os estudantes, vinham os professores, nossa, era uma alegria para nós, meu Deus, nós tudo desprezavam nós, mas eles ainda, assim, a gente era muito desprezado, muito discriminado, né, e eles, então assim, mas era uma coisa muito nova, assim, que a gente foi aprendendo, né, e foi admirando, né. Outro dia, assim, eu me encontrei com o Quito lá ele foi um estudante de agronomia, no encontro lá em Chapecó. E eu vi aquele cara assim, na minha frente, ele disse, tu é a Irma, eu disse, tu é o Quito, mas se deu um abraço assim, sabe, que ele se emocionou, e eu também. Embora ele, eu sei da ideologia dele, também nem sei, não me interessa. Mas assim, o que eles foram importantes, o carinho que eles tinham por nós, né? E ali eu aprendi o Cio da Terra. Eu não conhecia o canto Cio da Terra, eles cantavam aquele. Então assim, nós era ser admirado por eles, ser cuidado por eles, era uma coisa muito muito legal assim, né? Eu acho não, na verdade nós conquistamos muita coisa, né? Assim, hoje são mais de 140 assentamentos, né?
E, e a gente, assim, são 6.000 famílias e tal, né? Então isso a gente olhando, assim, às vezes, uma vez eu estava em Abelardo Luz, um dia de tardezinha, eu vinha da Volta Grande e ia para Papuã. E eu estava escurecendo já, e eu parei lá, assim, bem num topinho assim, e fiquei olhando aquelas terras, sabe? Aquelas terras, aquelas casas, e eu chorei, sabe? Chorei lá sozinho, assim, de ver o que a gente fez, que aquilo está nas nossas mãos, né? Então, é uma grandiosidade, eu acho assim, o que a gente fez, né? É uma pena que eu acho uma coisa que eu poderia dizer, mas principalmente a gente sempre diz, a gente contabiliza hectares de terra, contabiliza casas, contabiliza bastante coisa, escolas e tal, né? Mas o que mais é importante a gente contabilizar é a dignidade que a gente construiu, né, assim, nas pessoas. E eu acho uma coisa fantástica, assim, a evolução dessas pessoas. A evolução por lutar por uma causa, né? Essa é uma coisa mais gratificante. Se tu vai no acampamento os primeiros dias e tu vai ali um mês, tu nota a evolução. Então a evolução para conhecimento, para coisas assim, né? E onde a gente pôde ir, olha, por exemplo, eu, outros, muito mais do que eu, de conhecer o mundo, de conhecer as oportunidades. Eu sempre digo, hoje a família assentada, o Sem-Terra que não conhece Brasília, que não conhece Florianópolis, é porque não quis. Porque todo mundo teve a oportunidade de conhecer o Brasil, ao menos Brasília e Florianópolis, né? Coisa que nunca a gente teria essa condição, né? Então o movimento nos proporcionou não só a conquista da terra, mas outras conhecimento. Então é infinitas coisas que a gente conquistou, assim, né? E eu acho que é assim uma grande coisa que nos faz isso, que é esse pertencimento, assim, por uma causa, por uma. Eu acho que é o maior ganho que a gente tem.